Saluton al ĉiuj kaj bonvenon. Mi estas Johano Viktoro kaj hodiaŭ mi volas paroli kun vi pri la unua bloko de la defio Esperanto 12 tagoj. Acho que é assim que se fala. Bom, pessoal, o propósito desse vídeo é fazer uma revisão sucinta a respeito de como foram esses últimos 4 dias de estudo, o primeiro bloco, e tratar a respeito do planejamento de como vai ser os próximos 4, o segundo bloco. Bom, sendo assim, vamos começar a revisão. Bom, em relação ao primeiro bloco, ele foi muito tranquilo. Eu consegui realizar tudo o que eu havia planejado para ele durante o começo do desafio, que era o de estudar uma lição por dia e criar cartas de Anki e repetir o áudio da lição várias vezes no dia para me acostumar com o Esperanto falado. A respeito de dúvidas, não tive muitas. Até agora foi muito tranquilo. As poucas que eu tive, elas se relacionavam talvez mais com a comparação que a gente faz que eu fiz do Esperanto com o português, porque há certos conceitos que não são bem traduzidos. Pelo que eu percebi, há certos conceitos que não são bem traduzidos para o português, como por exemplo o uso do particípio presente que tem no Esperanto e no português não existe. Mas essas questões elas não foram suficientes para impedir que eu prosseguisse. Por isso eu deixei seguir direto, na expectativa de que futuramente essas coisas fiquem mais claras, tanto de modo natural, quanto também eu possa pegar uma gramática específica em Esperanto e estudar exatamente aquele assunto. Bom, de modo geral foi isso que aconteceu, mas eu acho que vale a pena falar também sobre conteúdo. Não era minha motivação conhecer ninguém ou consumir conteúdo na língua a priori, mas logo que eu postei o vídeo eu mudei de ideia, porque eu conheci o Eterna Crocodilanto, que é um youtuber russo, esperantista, e ele foi muito atencioso e gentil comigo, e ele me recomendou um monte de conteúdo, e eu fiquei muito interessado, né? Depois disso eu consegui me localizar um pouco mais no Esperanto, e ver algumas coisas que estavam escondidas até então, escondidas entre aspas, né? Ele me fez algumas recomendações do tipo o filme Masi en Gondolando, que é um filme bem didático para explicar Esperanto. Um filme bem didático de ensino de Esperanto, né? Uma animaçãozinha, e ele explica. É uma animação toda em Esperanto, mas você consegue entender muito bem porque ele é bem simplificado. Eu assisti, mas eu vou reassistir para entender melhor os conceitos. E foi muito interessante a experiência. E ele me recomendou também um site chamado Tubaro, que é um site que reúne vídeos sobre o Esperanto e vídeos cujo idioma é o Esperanto. Bom, mas após o uso do Tubaro, o YouTube começou a me recomendar conteúdos mais interessantes em Esperanto, como por exemplo o canal do Scivolemo, que é um canal que aparentemente parece ser um canal de divulgação científica, que é um tipo de conteúdo que eu costumo consumir, né? Ele também recomendou músicas, o Eterna Crocodilanto me recomendou várias músicas originais em Esperanto. Minha relação com música até então era eu basicamente conhecia apenas traduções, como La Musique Staro, que é uma tradução da música A Banda, de Chico Buarque, que inclusive foi a música que me fez conhecer o Esperanto a primeiro lugar. Mas além dessa música Staro, eu conhecia, por exemplo, uma tradução da música Smile, do Charlie Chaplin, chamada Rideto, do Manuel Rovere. Mas quando se trata de música traduzida, é muito comum que as músicas não tenham tanta qualidade quanto as músicas com os poemas, elas não têm tanta qualidade quando são traduzidas. E isso fica claro quando eu ouvi as músicas em originais em Esperanto, elas têm uma qualidade muito superior, né? As músicas traduzidas são ótimas também, eu gosto muito delas, mas são as originais que mostram o verdadeiro potencial poético e fonético do Esperanto. E é muito interessante, são músicas muito bem feitas, muito sonoras, muito agradáveis na realidade. Eu particularmente gostei muito da música Junaj Idealistoj.
Bom, em relação aos conteúdos e à revisão do bloco 1, é isso basicamente. Bom, pessoal, em relação ao tópico de planejamento do bloco 2, eu vou manter basicamente o que eu estava fazendo até agora no bloco 1. Então, as metas de estudar uma lição por dia, repetir o áudio da lição várias vezes ao dia para acostumar-se com o Esperanto falado e adicionar cartas ao Anki, elas vão se manter do jeito que estão. Mas um desafio, uma coisa que eu vou tentar acrescentar em relação ao bloco 1 é a leitura de temas fora da lição, né? Eu descobri que a biblioteca virtual do Brasil, né, do governo federal do Brasil, o domínio público, disponibiliza vários títulos em Esperanto. E um livro que eu achei muito interessante de ler é esse daqui. Ele é o Fabeloj Unua Libro, de Hans Christian Andersen. E ele tem uma vantagem muito interessante, que é de ser histórias isoladas. Pelo que me parece, cada capítulo é uma história à parte e eu posso lê-la independentemente da ordem. O que é muito positivo. E eu acho que eu vou tentar pegar pelo menos uma dessas histórias e ler. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu acredito que sim, eu acho que é razoável tentar ler uma história pelo menos. Então, sobre planejamento é isto. Bom, pessoal, eu acho que eu consegui tratar, de modo geral, todos os tópicos que eu pretendia falar. Se você assistiu até aqui, eu agradeço. Me dankas vindo. E novamente, se vocês tiverem alguma sugestão ou comentário, eu ficarei muito feliz em lê-los. E é isto. Eu me despeço por aqui. Então, tchau, tchau e diz al revido.